Olá, bem-vindos! Hoje a gente mergulha num dos capítulos mais quietos e ao mesmo tempo mais poderosos da Bíblia, Gênesis 8. Sabe, é a história do que acontece depois da tempestade, quando tudo fica em silêncio e a única coisa que resta é esperar. É um capítulo que fala sobre uma fé que, olha só, nasce justamente na paciência. Vamos tentar imaginar essa cena. Pensa só, aquele barulho ensurdecedor da chuva parou. As fontes do abismo que jorravam água se fecharam. E agora? Agora só tem um silêncio profundo. Um mundo inteiro coberto por água. O juízo aconteceu. A terra foi lavada. E agora ela está ali, quieta, simplesmente esperando. E é exatamente nesse silêncio que a nossa conversa de hoje começa. Porque, depois de uma destruição tão total, o que pode vir depois? O que pode nascer de um mundo que foi completamente coberto pela água? A resposta, e isso é fundamental, não vem de nenhum esforço humano. Ela vem de um ato de Deus. Um ato que é, ao mesmo tempo, sutil e imensamente poderoso. Então, esse primeiro momento é todo sobre isso. Quietude e expectativa. A arca está ali, flutuando num mundo submerso, esperando por um sinal, uma palavra, qualquer movimento que venha de Deus. E então vem a frase que muda tudo. E Deus se lembrou de Noé. Pensa no peso disso. No meio de um planeta debaixo d'água, essa é a primeira faísca de um novo começo. Mas o que quer dizer que Deus se lembrou? Será que ele tinha esquecido? Então esse lembrar de Deus é bem diferente do nosso. Não é que ele tinha se esquecido e, de repente, é mesmo Noé? Não. Na Bíblia, lembrar é um verbo de ação. Está ligado a uma promessa, a uma aliança. Significa que Deus decidiu agir por causa da sua fidelidade. É como se ele dissesse, agora é a hora de cumprir o que prometi. O juízo tem um limite, e quem define esse limite é a misericórdia. Ok, depois da lembrança, vem a ação. E o primeiro gesto de Deus para restaurar o mundo é muito simbólico. Esse vento que começa a soprar não é um vento qualquer. A palavra em hebraico aqui é ruar. E ruar pode ser vento, sopro ou espírito. E aí que está o detalhe. É a mesmíssima palavra usada lá no comecinho de Gênesis, quando o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Ou seja, Deus não está só secando a terra, Ele está recriando. É um eco poderoso do primeiro dia. Bom, agora o foco da história muda um pouco. Sai de Deus e vai para Noé. A terra começa a reaparecer, mas o teste de fé, ele não acabou não. Na verdade, ele só está mudando de forma. E essa espera foi longa, muito longa. Dá uma olhada, no 7º mês, a arca para nas montanhas. Mas só no 10º mês é que os topos das montanhas aparecem. E depois disso? Passam mais 40 dias, aí Noé manda o corvo. Depois de mais 7 dias, a pomba volta com a folhinha de oliveira. E mesmo assim, eles esperam muitos outros dias até a terra ficar seca. O texto faz questão de dar essas datas para a gente entender uma coisa. A fé não é só um sentimento. Ela é vivida no calendário, em dias e meses de paciência real. Tem uma frase do Matthew Henry que define isso perfeitamente. Obediência não é pressa espiritual, é sensibilidade ao tempo de Deus. Pensa bem, Noé podia ter saído. Ele estava vendo a terra, mas ele espera pela ordem de Deus. E às vezes o maior ato de fé que a gente pode ter não é agir, não é sair da arca, é ficar, é continuar esperando a voz do céu, mesmo quando a terra já parece segura. E vamos falar daquele pequeno sinal, Uma pombinha com um galho no bico. Um detalhe tão pequeno na história, mas que se tornou um símbolo universal de paz, de recomeço. É incrível. É literalmente a promessa de Deus em forma de folha. Até que, finalmente, a ordem chega. A porta se abre e o que Noé faz primeiro, assim que pisa em terra seca, vai definir o tom de todo esse mundo novo. E aqui a gente vê a grande virada da história. O mundo não é o mesmo de antes. Ele recomeça. Sim, marcado pela memória do juízo, mas agora definido por uma nova palavra, misericórdia. O caos finalmente dá lugar a uma nova ordem. Uma ordem que tem seu fundamento em Deus. E é aqui que a gente vê qual era a prioridade de Noé. Antes de pensar em construir uma casa, antes de arar a terra, a primeira coisa que ele faz é construir um altar. O novo mundo não começa com trabalho, com sobrevivência. Ele começa com adoração, com gratidão. A primeira atitude é reconhecer quem o salvou. E essa história de salvação, claro, não acaba aqui com Noé.
Como tudo no Antigo Testamento, ela é como uma seta, apontando para algo muito, muito maior que ainda estava por vir. Se a gente olhar para uma lente cristã, a arca é uma figura, um prenúncio. Pensa comigo, Noé sai da arca para um mundo renovado, certo? Cristo sai do túmulo para inaugurar uma nova criação. Mas tem uma diferença crucial. A arca salva Noé do juízo. Cristo passa pelo juízo na cruz para poder oferecer vida a todos nós. Então, quando a gente para e pensa nesse capítulo, uma verdade muito forte aparece. O mesmo Deus que, com a sua própria mão, fechou a porta da arca e protegeu Noé do dilúvio, é exatamente o mesmo Deus que, com a sua fidelidade, abre essa porta de novo, na hora certa, no tempo perfeito. Ele é Senhor tanto do tempo de espera quanto do tempo de recomeçar. Isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Onde será que está o maior teste da nossa fé? É no meio da tempestade, quando a gente está lutando para sobreviver? Ou é depois, quando as águas baixam e a gente precisa aprender a caminhar de novo num terreno que é novo, incerto, confiando que a direção ainda vem dele? O que Gênesis 8 nos mostra, no fim das contas, é que Deus não só termina o juízo, ele inicia e conduz o recomeço. E a partir daquele altar, daquela primeira adoração, uma nova promessa está para nascer. A história está prestes a ganhar cores novas.